Olá, hoje a gente vai desvendar o que é ecologia. E olha, pode acreditar, entender as regras da casa que a gente compartilha nunca foi tão importante. Vamos descobrir juntos por que essa ciência é, na verdade, o manual de instruções do nosso planeta. Para começar, vamos direto ao ponto, encarar a realidade. Os dados que vêm por aí pintam um quadro um tanto alarmante sobre como anda o nosso lar. Vamos começar debaixo d'água. A estimativa hoje é que 35% de todos os recifes de corais do mundo estão, assim, à beira da extinção. É só parar para pensar. Mais de um terço das chamadas florestas tropicais dos oceanos, que são ecossistemas vitais para milhares de espécies, pode simplesmente desaparecer. E isso não para por aí, não. Em terra firme, a situação é igualmente preocupante. Cerca de 25% de todas as espécies de mamíferos, desde os tigres até os rinocerontes, também estão sob uma ameaça gravíssima de extinção. Estamos falando de 1 em cada 4 mamíferos do planeta. E a mesma história se repete lá no alto, nos céus. Voando sobre nós, 20% de todas as espécies de aves correm o mesmíssimo risco de sumir para sempre. De passarinhos pequenos a grandes aves de rapina, a diversidade está diminuindo num ritmo que, francamente, assusta. Juntando todos esses números, a gente chega a uma pergunta que muitos cientistas já estão se fazendo. A Terra já passou por 5 grandes extinções em massa, todas elas por causas naturais, como asteroides e vulcões. Só que agora, pela primeira vez na história do planeta, as evidências apontam para uma única espécie como a grande responsável: a nossa. É exatamente aqui que a ecologia entra em cena. Ela não é só uma matéria da escola, não. É a ciência que nos dá as ferramentas para entender essa teia da vida, que é super complexa, e, quem sabe, começar a reverter essa situação. A palavra ecologia tem uma origem bem legal. Ela vem do grego oikos, que significa basicamente casa. Então, de uma forma bem direta, ecologia é isso, o estudo da nossa casa, o estudo de como todas as peças se encaixam neste lugar que todos nós compartilhamos. Certo. Mas como é que os ecologistas estudam essa imensidão toda? Para a gente entender a ecologia, é preciso olhar para como a vida se organiza. Pensa nos degraus de uma escada, sabe? Do menorzinho até os maiores níveis. O ponto de partida é o organismo. É um único indivíduo. Pensa, por exemplo, num tamanduá-bandeira. A ecologia olha para ele e como ele se adapta ao ambiente para conseguir sobreviver. Agora, vamos imaginar que não tem só um tamanduá, mas um grupo inteiro deles vivendo e interagindo ali na mesma área. Isso é o que a gente chama de população. Seriam, por exemplo, todos os tamanduás do cerrado formando um grande grupo. Se a gente der um zoom para trás, vamos ver que os tamanduás não vivem sozinhos, claro. Eles dividem o espaço com muitas outras populações. O conjunto de todas essas espécies diferentes num mesmo lugar, tamanduás, lobos-guará, pássaros, capim, forma o que a gente chama de comunidade. É uma rede super complexa onde todos interagem. E aqui entram 2 conceitos que são muito importantes: habitat e nicho. O habitat é basicamente o endereço de um organismo. Para os tamanduás, os campos abertos do cerrado. Já o nicho ecológico, o nicho é a profissão dele. É o que ele faz, o que ele come, qual é o seu papel no ambiente. E o nicho do tamanduá inclui ser um bicho solitário que come, pasmem, 35 mil formigas e cupins por dia. Agora vamos ampliar ainda mais essa visão. Não vamos olhar só para os seres vivos, mas para tudo o que está ao redor deles. O ponto-chave aqui é o seguinte: a comunidade de seres vivos não existe no vácuo. Ela interage o tempo todo com o ambiente que não é vivo. Os seres vivos, as plantas, os animais, fungos, são os fatores bióticos. Já os elementos não vivos, tipo a água, a temperatura, a luz do sol, o solo, são os fatores abióticos. É a dança constante entre esses 2 grupos que formam o que chamamos de ecossistema. E quando a gente fala de impacto, nossa, nada ilustra melhor do que o nosso próprio crescimento. Lá em 3000 a.C., a gente era uns 3 milhões de pessoas no planeta todo. Hoje, somos mais de 7 bilhões e meio. Esse crescimento exponencial aumentou brutalmente a nossa demanda por recursos, colocando uma pressão gigantesca sobre todos os ecossistemas. Lembra daqueles 35% de corais em risco? Pois é, este gráfico ajuda a gente a entender o porquê. Tá, mas o que mantém esses ecossistemas todos funcionando? Para entender isso, a gente precisa conhecer os 2 motores que são fundamentais, que governam a vida na Terra. O primeiro motor é o fluxo de energia, e ele tem uma direção só. Começa lá no Sol, é capturado pelas plantas, que são os produtores,
daí passa para os animais que comem as plantas, os consumidores, e no fim chega nos decompositores, que reciclam a matéria morta. A energia flui, ela não volta, é uma via de mão única. O segundo motor é a ciclagem de nutrientes. E aqui está a grande diferença. Ao contrário da energia que flui e se perde, os elementos essenciais como o carbono, nitrogênio, a própria água, eles não se perdem. Eles são o tempo todo reciclados, passando do ambiente para os seres vivos e de volta para o ambiente. É um ciclo sem fim e é vital. E tudo isso nos traz de volta ao ponto de partida. Depois de entender todas essas peças, organismos, populações, ecossistemas, fluxos de energia, a grande questão continua sendo qual é, afinal de contas, o nosso papel nisso tudo. Essa citação resume perfeitamente a ponte que existe entre saber e fazer. Entender ecologia é, sem dúvida, o primeiro passo, mas é a ação que realmente muda o jogo. E esse conhecimento ecológico não é só teoria de livro, de forma alguma. Ele é a base para a gente encontrar soluções reais, para conservar a biodiversidade, para gerenciar de forma sustentável os recursos que a gente precisa, como as florestas e a água, e também para desenvolver uma agricultura que consiga alimentar o mundo causando menos impacto. No fim das contas, o grande recado da ecologia é que tudo, absolutamente tudo, está conectado. Cada espécie, cada rio, cada pedaço de solo, tudo tem uma função. E entender isso nos dá uma responsabilidade imensa. A pergunta que fica para todo mundo refletir é: como vamos usar esse conhecimento para cuidar do nosso único lar? A resposta está nas escolhas que fazemos todos os dias.